Pessoal, bom dia a todos. Então, sejam bem-vindos aí a mais essa aula de Laboratório de Programação Aplicada, né? Hoje a gente começa a nossa disciplina no segundo bimestre. Vou compartilhar com vocês. Hoje sim, nós temos aqui, no nosso caso, o início, né? A gente vai propriamente iniciar a programação. Então, nós vamos começar a aprender programação hoje. Encerramos essa parte aí de lógica. A parte de lógica encerrou com a atividade que vocês me entregaram aí no final de semana. Eu vou fazer a apresentação e ao final da aula eu pretendo trocar uma ideia com vocês aí sobre a disciplina mesmo. Ter um feedback, tentar ter um feedback aí de vocês, ok? Então vamos dar início aqui à aula de hoje, tá? A aula de hoje a gente vai ver, nós vamos ver, né, primeiramente, algumas definições, o que é algoritmo, como programar o Arduino, funções programadas do Arduino. Essa seção atividades aí não existe. Na verdade, essa seção atividades aí, se eu não me engano, o que está lá é material suplementar, tá? É um material para vocês poderem olhar. Bom, vamos dar início aqui então. Bem, primeira coisa que a gente vai, quando a gente começa a trabalhar, né, com programação, é saber o que é um algoritmo. Então, algoritmo, por definição, ele trata-se de um conjunto de regras e procedimentos lógicos perfeitamente definidos, tá? Então, a gente começou vendo lá lógica, vimos expressões booleanas. A gente sabe que quando a gente vê aquela expressão booleana, a gente sabe qual é o resultado que pode dar. É uma combinação de vários sinais que a gente pode ter ali na entrada para uma única saída. O algoritmo segue basicamente esse mesmo princípio. Só que, ao invés de nós usarmos elementos como uma porta AND, uma porta OR para fazer a operação, nós vamos começar a descrever isso em texto. Lógico que um texto estruturado, que um compilador vai conseguir compilar esse código, essa sequência de comandos que a gente está dando, para então nos levar, né, à solução de um problema com um número finito de etapas. Então, basicamente, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma tradução daquele circuito lógico que nós vimos no primeiro bimestre para, ao invés de nós trabalharmos com simbologia, nós vamos trabalhar agora com texto. Lembrando que esse texto ele é um texto estruturado. Cada linguagem de programação, que aí a gente tem uma série enorme de linguagens de programação, tá? A gente tem muita coisa para programação. Cada linguagem tem a sua sintaxe. Quando eu digo que cada linguagem tem a sua sintaxe, quer dizer que cada linguagem tem a sua maneira de ser escrita. Ela tem a sua maneira para ser estruturada. Ok? Bom, vamos lá então. Para a gente entender e ficar claro, vamos começar a fazer aqui, tratar de algoritmo como um exemplo, tá? O algoritmo está presente no nosso dia a dia, apesar da gente não estar atento. Então, quando você pega aqui um exemplo de algoritmo, fazer um bolo de chocolate. Se você quer fazer um bolo de chocolate, você tem que seguir obrigatoriamente uma sequência de ações, tá? Uma grande sequência de ações aí, na verdade. Para quê? Para que no final do procedimento você tenha ali o bolo assado, fofinho e saboroso, né? Então vamos lá. Quando a gente começa com o exemplo aqui do algoritmo e a gente está tratando, né, como bolo de chocolate, a gente fazendo essa analogia com o bolo de chocolate, o que nós vamos fazer? Primeira coisa, a gente começa com a definição dos ingredientes que a gente vai ter, tanto na massa quanto na calda desse bolo. Então aqui eu estou definindo algumas coisas que eu vou precisar, no meu caso aqui, ingredientes, mas que eu vou precisar para executar uma série de ações dentro desse meu algoritmo. Então,
Para o caso de bolo, o que eu preciso? 4 ovos, 4 colheres de chocolate em pó, 2 colheres de manteiga, 3 xícaras de farinha de trigo, 2 xícaras de açúcar, 2 colheres de fermento, 1 xícara de leite. Para calda, eu preciso de 2 colheres de manteiga, 7 colheres de chocolate em pó, 2 latas de creme de leite com soro e 3 colheres de açúcar. Então veja, aqui eu tenho a descrição de tudo o que eu vou precisar processar a seguir. Não vai chegar nenhuma surpresinha para mim quando eu estiver no meio da minha ação. Para que eu dê início à ação, que é fazer o bolo, eu vou precisar desses ingredientes que eu estou apresentando aqui, tá? Mais à frente eu volto nessa parte de ingredientes, comparando isso com uma sessão de algoritmo mesmo, que é o que a gente vai fazer lá dentro do Arduino, né? Para a gente começar a pular. Na sequência, eu começo a minha descrição de atividades. O passo a passo de como fazer a massa do bolo de chocolate. Então, em um liquidificador, adicione os ovos, o chocolate em pó, a manteiga, a farinha de trigo, o açúcar, o leite. Depois bata por 5 minutos. Então você vai deixar esse negócio batendo lá por 5 minutos. É a primeira ação que eu tenho que fazer. Depois de juntar esses ingredientes e de deixá-los batendo no liquidificador por 5 minutos, a minha segunda ordem de execução é: adicione o fermento e misture com espátula delicadamente. Então veja, além de falar qual é o ingrediente, fala também como ele deve ser adicionado, como ele deve ser misturado nessa minha massa. Na terceira etapa do procedimento, vem lá, em uma forma untada, despeja a massa e assa em forno médio, 180 graus, pré-aquecido por cerca de 40 minutos. Ou seja, eu vou ter que passar isso para uma forma, essa forma vai ter que estar untada, tá ali com uma manteiga ou com um óleo, para poder que a massa não agarre na forma, e vou ter que levar num forno a uma temperatura de 180 graus pré-aquecido. Essa informação aqui para assar em forno 180 graus pré-aquecido significa que para eu colocar a massa dentro do forno, o forno já tem que estar quente. Eu não posso colocar a massa e ir lá e ligar o forno. Então veja que a instrução ela é clara. O forno ele deve estar pré-aquecido, ou seja, você vai ligar o forno, deixar ele esquentar, depois que ele estiver em 180 graus, que você entra com a massa do bolo. Não se esqueça de usar uma forma alta para essa receita. Como leva 2 colheres de fermento, ela cresce bastante. Então ele está te chamando a atenção aí para um detalhe, tá? Do que vai acontecer, do resultado dentro do forno. Outra solução pode ser colocar apenas uma colher de fermento e manter a receita em uma forma pequena. Então ele te dá uma opção aí dentro do que você quer fazer. Na sequência, o preparo da calda. Então a massa tá lá, a massa foi pro forno, tá assando. Vou sair com o bolo em cima. Então agora como que eu vou dar o acabamento no bolo ali? No caso, a gente utilizando a calda. Então, a etapa da calda. Em uma panela, aqueça a manteiga e misture o chocolate em pó até que esse esteja homogêneo. Etapa 2. Acrescente o creme de leite e misture bem até obter uma consistência cremosa. 3. Desligue o fogo e acrescente o açúcar. 4. Passe a calda sobre o bolo. Então, de novo, está o passo a passo do que deve ser feito para se chegar então no resultado final, que é o bolo desejado ali, o bolo com aquela cobertura de chocolate em si. Então, essas etapas que nós descrevemos aqui, a etapa de descrever os ingredientes, a etapa de como preparar a massa, a etapa de como preparar a calda, isso é um algoritmo, tá? Nós vamos preparar bolo? Não, nós não vamos preparar bolo. Nós vamos fazer um algoritmo para resolver problemas de robótica, ou problemas de instrumentação, ou problemas de controle, não me interessa qual é o problema. A gente programa para uma série de situações. O que eu vou precisar fazer? É começar a pensar como programador. É entender a estrutura do meu programa. Então, como assim estender
a estrutura do meu programa. A primeira etapa aqui no bolo de chocolates foi: estabeleça os ingredientes, prepare a massa, prepare o bolo. O que eu tenho como saída? Se tudo der certo, eu executar os passos como manda ali o procedimento, eu obtenho um bolo de chocolate. Ok? Já quando a gente está lá dentro do Arduino e está começando a fazer a programação, o que eu vou declarar? As minhas variáveis. Tá? A primeira etapa é declarar as variáveis. A declaração de variáveis equivale para a gente como eu declarar aqui no bolo quais ingredientes eu vou usar. Tá? Vou falar em mais detalhes o que é essa declaração de variáveis à frente. Na sequência, eu tenho que configurar o meu hardware, que é a placa de Arduino. Eu tenho que configurar, setar aqui, fazer o setup dos pinos. Então, eu tenho que basicamente dizer: esse pino ele vai ser digital, esse pino ele vai ser analógico. Ele é um pino de entrada no meu hardware ou ele é um pino de saída? Então, é por isso que eu tenho que setar. Eu tenho que definir como essa placa vai conectar-se ao mundo externo, ao que eu estou tentando controlar ou ao que eu estou tentando monitorar. E, por fim, a gente tem aqui na última etapa, né, que no caso do bolo foi o preparo da calda, a gente tem aqui como que essas informações, declaração de variáveis e os pinos declarados ali, configurados, como que uma coisa vai relacionar com a outra para que eu tenha a saída desejada. No meu caso aqui, a saída é o programa para Arduino. Bom, mas esse programa para Arduino ele pode ligar ou desligar o motor, controlar a velocidade de um motor, ele pode desligar e desligar uma lâmpada, ele pode fazer a leitura de um sensor de temperatura, por exemplo, ou pode fazer tudo isso de uma única vez, tá? O que eu tenho que fazer é determinar como que isso deve ser feito, o que deve ser feito primeiro, o que deve ser feito no segundo momento. Então, é isso que é a programação. O que é o importante nessa comparação que vocês precisam estar super cientes? Toda vez que a gente for começar com a programação, lembrem-se, começo com a declaração de variáveis e biblioteca. Na sequência, vou configurar pinos. E por último, eu escrevo o código, que é como essas informações serão processadas. Ok? Bom, já que a gente está vendo aqui uma introdução, então vamos pensar que a gente vai ter um Arduino em mãos. Tá? É essa barra preta que você está vendo aqui na imagem do Arduino. É onde está o CI, é a parte lógica, é o microprocessador, é quem está recebendo esse código seu. E ele é responsável tanto por receber o código e executar o código, como ele é responsável também por monitorar e acionar todos esses barramentos de pino que saem dessa placa azul, que é esse barramento preto à esquerda, esse barramento preto à direita. Ok? Para a gente começar isso daqui, lembra que a nossa disciplina ela é uma disciplina de programação aplicada, então a gente está programando para aplicar em alguma coisa. É um pouco assim, é um pouco diferente da programação que os meninos veem lá no curso de informática, porque lá eles estão numa programação mais abstrata. Não necessariamente eles precisam fazer o acionamento de um hardware. No nosso caso aqui, nós vamos aprender a programar, que pode se adaptar o código para a mesma coisa que eles estão fazendo, mas eu também sei acionar um hardware, então eu sei configurar essas portas dele aí. Talvez seja a maior diferença entre, né? Não só isso, lógico que eles aprendem muito mais coisa, muito mais ferramenta da programação do que a gente vai aprender aqui. Então, começando com um programinha bem simples. Primeiro, programar o Arduino de modo a obtermos um pisca-pisca. Então, eu quero fazer aí um pisca-pisca. Simplesmente isso que é para ser feito. Tipo um pisca-pisca de Natal, porém com um LED só. Em que o LED deve permanecer 5 segundos ligados, quer dizer, meio segundo ligado, meio segundo desligado. Então ele vai ter, ele liga,
desliga, liga, desliga. Sendo que o período que ele ficou ligado é meio segundo, o período que ele ficou desligado é meio segundo. Então ele está alternando esse ciclo aí. A primeira coisa é fazer a ligação do circuito, que consiste o quê? O cabo preto é o GND, o cabo amarelo é o comando para ligar e desligar esse LED. Então por aqui chega para mim a tensão positiva nesse cabo amarelo, que está vindo desse pino aqui que parece ser o pino 11, tá? Então ele está conectado, ele entra, essa tensão positiva, ela vai entrar no LED, que está em série com um resistor aqui de 220 ohms. Por que que eu preciso do resistor? O LED ele não tem resistência nenhuma. Então se eu colocar o LED ligado direto, eu vou queimar o LED e tem uma grande chance de queimar também o Arduino. Por quê? A quantidade de corrente drenada do Arduino vai ser maior do que ele suporta, tá? Então, por isso, eu preciso lembrar que eu como programador de hardware, tenho que pensar no hardware. Então, eu tenho que ficar atento com as tensões que saem desses pinos. Para o caso aqui do Arduino Uno, é 0 ou 5 volts. E tenho que ficar atento a corrente elétrica que eu vou estar drenando. O Arduino, se eu não me engano, o máximo de corrente elétrica que ele pode, cada pino desse aqui pode suportar, é de 20 mA. Então, se eu quiser ligar um motor no Arduino e esse motor puxa 1 A, o Arduino vai queimar. Por quê? O motor está pedindo 1 A e ele só consegue fornecer 20 mA de corrente. Ou seja, na hora que o motor pedir 1 A e ele começar a drenar esse 1 A, a porta lógica sua aqui de saída, nesse pino digital, queima. Mas aí você não queima o pino 11, por exemplo. Você vai queimar todo o seu Arduino. Você mata ele mesmo. Então, por isso que a gente tem que começar a ter atenção com o hardware. É o pininho onde está conectado aqui, ó. Eu não consigo dar zoom, Yuri. Esse pino 11 aí é o pino onde o cabo amarelo está entrando na placa azul. Esses pinos aqui, para o caso do Arduino Uno, eles operam em 0 ou 5 volts. Eles operam em 0 ou 5 volts. A tensão mínima dele é 0, a tensão máxima é 5 volts. Certo, Vitor? Ok. Que seja 40 mil. Se você ligar lá o motor, você vai queimar o Arduino do mesmo jeito. Ok? Então tem que ficar atento aí com a quantidade de corrente que você vai drenar. Por isso é importante a gente olhar o hardware. Ian, você levantou a mão aí, pode perguntar. Professor, eu queria perguntar se naquele caso do motor, que você falou que esse Arduino aí não aguenta, né, a corrente que precisa. Então, nesse caso, precisa trocar o Arduino por outro? Não? Nesse caso aí, você vai pôr um circuito para amplificar essa corrente, para conseguir fornecer corrente para o motor. Então, o que você mexe não é no Arduino. Você mexe no circuito entre o Arduino e o motor. Então, você mexe no circuito eletrônico. Você tem que fazer um circuito eletrônico para amplificar esses 20 mA, podendo suportar, elevar ele até 1 A. Isso a gente vê para frente ainda, não é nesse momento não. Mas respondendo a sua pergunta, em vez de eu colocar só um LED e um resistor, eu vou montar um outro circuito eletrônico aqui, que tem essa característica de amplificar para mim a corrente a qual eu tenho que entregar a minha carga. A minha carga aí, no caso, como é que fala? O motor elétrico. Certo, Ian? Entendi. Obrigado, professor. De nada. Ô Vitor, sim, nós vamos fazer essa programação pelo Tinkercad, tá? Que lá a gente consegue fazer a programação e o circuito. Bom, vamos pro próximo slide, tá? Então, essa é a ideia. Antes da gente resolver o exemplo em si, vamos parar aqui e vamos pensar um pouquinho. O que é um pseudocódigo, tá? O pseudocódigo, vamos dizer que ele é uma tradução entre a nossa linguagem, o que eu tô falando aqui com vocês, o nosso dia a dia,
e a linguagem de máquina, a linguagem que eu vou ter que estruturar ali para escrever, tá? Para escrever. Então, como assim, Lucas? O pseudocódigo é uma organização das minhas ideias, tá? É uma organização de ideias usando o nosso vocabulário, usando a nossa estrutura de linguagem, mas organizada na estrutura de código. O código ele tem que estar organizado estruturalmente e na sintaxe, que é a linguagem, na escrita correta da linguagem a qual você está programando. Que pode ser o C, pode ser o C++, pode ser o Python, pode ser o HTML. Você tem uma série de linguagens de programação, mas um monte de linguagem de programação. E o que que muda? De novo, a lógica de programação não muda em nada. Se você aprende a programar e se você consegue se tornar um programador raiz, o que faz você ser um programador raiz, um cara que entende de programação, é a lógica. Não interessa se você vai programar em C, se você vai programar em Python. A forma de escrever o comando é diferente? É. Tem vantagens e tem desvantagens entre uma linguagem e outra? Tem. Sempre vai haver isso. Vantagens e desvantagens entre uma coisa e outra. Não tem uma coisa ideal. Você vai ter linguagem que ela é boa para um tipo de aplicação e você tem outra linguagem que ela é melhor para um segundo tipo de aplicação. Então, o que vai mandar é isso daí. Mas se você tem estabelecido, se você conseguiu aprender a lógica de programação, indiferente à linguagem a qual você deve escrever o programa, você consegue programar, tá? Então, essa é a diferença. O pseudocódigo, ele não requer rigidez sintática, tá? Essa sintática aqui é a questão da gente ter que respeitar a norma de escrita da linguagem. Vocês vão ver isso mais à frente aqui, todo esse formalismo. Então, um pseudocódigo, para aquele exemplo que a gente estava vendo, ok? Qual que é o pseudocódigo? Primeiro, vamos lá nos meus ingredientes. Definir. O que eu tenho que definir? O pino a qual eu vou fazer a conexão do LED. Nesse exemplo aqui, ó, se a gente der um zoom nessa imagem aí, aqui eu estou no modo apresentação, não consigo aumentar, dar esse zoom. Mas a gente está aqui no pino 11. Então, o pino definido aqui é o pino a qual eu conectei o cabo amarelo saindo ali, ó. Então, eu sei que para esse hardware montado aqui na figura 3, esse pino definido é o pino 11. Configure o pino escolhido como saída. Então, aqui ele sai, porque ou eu vou jogar no LED 0 volts, ou eu vou jogar no LED 5 volts. Então, ele é para mim uma saída. Sai tensão do Arduino para o LED. Na sequência, eu faço o código em si. O que que é? Ligue o LED. Então, você vai mandar ligar, você vai impor, né, 5 volts para o LED. Ligar o LED é tornar o bit alto. No caso desse Arduino, quando a gente fala tornar bit alto, põe 5 volts. Espere meio segundo. Então, você liga o LED, espera meio segundo. Na sequência, venceu os meio segundo. O que você faz? Manda desligar o LED. Então, você vai impor ao LED 0 volts. Bit baixo. Espere e manda esperar novamente. Espera mais meio segundo. Ele vai esperar mais meio segundo. Acabou de fazer isso, fechamos o nosso ciclo. O meu LED acendeu, ficou meio segundo aceso, foi desligado e permaneceu meio segundo desligado. Se acabou aqui, eu fiz esse processo de ligar e desligar o LED, o que eu mando ele fazer? Volte para a instrução 1. Porque assim que deu os meio segundos aqui de LED desligado, a minha próxima ação qual é? Liga o LED de novo. E repete todo esse procedimento aqui num loop infinito, né? Nesse caso aqui, um loop infinito. Porque ele vai lá, liga o LED, espera meio segundo, desliga o LED, espera meio segundo, volta para ligar o LED de novo. E ele vai ficar percorrendo nesse looping aí eternamente, né? Até eu sair lá e desligar o circuito em si. Bom, o pseudocódigo está aqui, que foi essa sequência de ideias definidas. O que eu tenho que fazer? Agora,
como que eu vou fazer isso? Tá? Como que eu vou fazer isso no Arduino? Então vamos lá. Primeira coisa, definir o pino para conexão. Então aqui no código Arduino, que é agora aqui à direita, nós temos, né, o código em si. Então esse código aqui, se vocês copiarem ele lá no Tinkercad e montar o circuito como está na figura, fazendo as conexões certinhas, aquele LED ele vai acender e vai apagar a cada meio segundo. Então, primeira coisa, para eu comentar um código, tá? Comentário de código. No caso aqui do C, para Arduino, ele é barra, barra. Tudo que eu colocar depois de barra, barra, entende que é um comentário. Se é um comentário, ele não entende como um comando para ele executar. Então, eu estou falando aqui, ó, definindo o pino para conexão LED. Então, a linha de comando que está vindo na sequência, ela define para mim a qual pino o meu LED está conectado. No meu caso, eu pus lá, ó, e aí sim vem a sintaxe. Então, tem a hashtag define. Aí eu chamei esse pino de LED pino, que é o pino do LED, e tô falando que esse pino ele é para mim o pino 11. Mais à frente você vai ver que dá para colocar mais coisas aqui. Não vou entrar nesses detalhes agora, vamos passo a passo. Na sequência, configure o pino escolhido como saída. Então, nesse void setup, o void ele é para mim um looping a qual eu estou configurando o meu hardware. Então, eu vou falar se esse pino ele é digital, eu vou falar se esse pino é entrada ou é saída, tá? Então, vamos lá. Definindo a porta do LED como saída. Então, eu tenho aqui pin mode. Então, estou definindo o modo que esse pino trabalha. Ele chama para mim qual pino que eu vou configurar. Eu estou configurando aqui LED pino, que é o pino 11. É esse pino que eu quero configurar, porque é ele que está configurado para mim. E eu preciso configurar ele como uma saída. Então, eu configuro ele sendo como output, tá? Esses comandos aí são do inglês, não existe ele na programação em português. Então vai ser output ou input, se ele tiver que ser uma entrada. Então, pin mode, LED pin, e ele é um pino do tipo output. Então, configurei o pino como saída. Atenção à sintaxe. O que é a sintaxe? Observe que toda vez que você for fazer um looping, né, de configuração, ele vai vir com a nomenclatura void setup, abre e fecha parênteses, sem nada dentro do parênteses, e ele inicia com a abertura de uma chave e com o fechamento de outra chave. O que tiver entre essas duas chaves será executado por esse looping aqui de setup, ok? Beleza, então defini o pino, configurei meu hardware. Agora eu vou executar o programa. Então vamos executar o programa. Para a execução do programa, eu tenho o meu looping principal, que é onde o meu programa realmente vai ficar girando, sendo executado. Qual é esse looping? É o void loop. Então esse aqui é o looping principal do Arduino. É aqui que o seu código, o processador vai lá, busca informação, executa informação e repete essa sequência de instruções que você estabeleceu, tá? Então, no nosso caso aqui, a primeira coisa que eu tenho que fazer é, de novo, antes de eu entrar nos comandos, vamos lá, void loop, não declaro nada, abro e fecho parênteses. Na sequência, abro chaves e fecho chaves. O que tiver entre essas chaves aqui de void loop será executada um atrás do outro, tá? Então, é bem isso daí. Bom, então, vamos lá, barra, barra, estou comentando. Então, eu tenho lá, acende o LED. Então, vou mandar acender o LED. Qual é o comando para acender o LED? Digital write. Então, digital write, você está mandando escrever numa porta digital, tá? O digital write, ele faz isso.
Então, o que você precisa informar para ele? Qual é o argumento dessa função? É qual pino, qual é a porta que você vai mandar escrever e o que ele deve escrever. Então, de novo, a analogia aqui com a lógica. No caso, se eu quero acender, eu tenho que mandar colocar lá 5 volts. 5 volts para mim é bit alto. Então, por isso, eu estou mandando escrever na porta LED pino, ou seja, no pino 11 daquele hardware, 5 volts. Ou seja, coloca para mim o bit em alta. Por isso aqui, high. Aguarda intervalo de tempo... aguarda um intervalo de tempos estabelecido, né? No caso aqui em milissegundos. Essa função delay do Arduino, ela trabalha em milissegundos. Então, eu preciso esperar meio segundo, eu preciso esperar 500 milissegundos. Então, aqui ele é o contador, ele é o seu cronômetro, que vai monitorar o meio segundo. Então, é basicamente você falar assim, olha, delay informa a quantidade de tempo que é para ele esperar. Nesse caso aqui, no nosso caso, meio segundo, que é igual para mim a 500 milissegundos. Esperou os 500 milissegundos, que é esse caso aqui, o passo 2, vou para o passo 3, desligue o LED. Para eu desligar o LED, eu tenho que trocar o high por low. Então, eu uso novamente o comando, mando escrever na porta digital. Então, digital write, informo qual é a porta que é para eu escrever, no meu caso aqui é o LED pino, que é o pino 11, e coloco ele agora para mim, eu altero o bit, né? Pensando aí como lógico, eu altero de alto para baixo. Ou seja, eu saí de 5 volts e vim para 0 volts. 0 volts no meu LED está apagado. Então, apaguei o LED. Apaguei o LED, desliguei o LED, vou para o passo 4. O que o passo 4 fala para mim? Espera meio segundo. Eu sei que para eu esperar meio segundo, o comando é delay. Delay de quanto? 500 milissegundos. Pronto. Volte para a instrução 1. Tem mais alguma instrução aqui depois desse último delay 500 aqui? Não. Automaticamente, o compilador do Arduino, lá o microprocessador dele, ele automaticamente chegou na última linha, ele manda o código voltar automaticamente para a primeira linha. Então, volte para a instrução 1, isso o próprio microcontrolador faz. Então, ele vai ficar nesse looping aqui, ó, como está o mouse. Executa, digital write, delay, digital write novamente, delay, volta para o primeiro digital write lá em cima. E fica nesse loop até você ir lá e desligar o Arduino, só assim para você encerrar ele. Ok? Então, isso aqui é um pseudocódigo. Veja que a gente usou a linguagem nossa, português, né, no nosso caso aqui, para dar as instruções. Então, eu organizei as instruções da forma como eu queria que a ação fosse executada. Isso é um pseudocódigo. Isso do lado aqui é um código para Arduino. Então, a gente tem uma estrutura definida, a gente tem uma sintaxe definida. E é isso que vocês precisam observar agora. Então, o barra faz diferença para mim, porque eu estou comentando. O hashtag, ele faz diferença para mim, porque ali eu estou definindo uma constante, estou definindo uma variável. O void setup, ele precisa desses dois parênteses, porque ele é uma função que eu estou chamando, mas é uma função que eu não passo o argumento para ela. Aí eu tenho que respeitar essa abertura de chave, esse fechamento de chave, para saber o que ele deve executar dentro de setup. Finalizou o void setup, vou para o void loop, que é novamente uma outra função, que eu não passo argumento nenhum. Então, por isso que entre os parênteses não tem informação nenhuma, não tem dado nenhum sendo entregue para a função. E, novamente, eu ponho a sequência de instruções desse void loop dentro desse par de chaves que a gente tem. Então, isso é uma sequência de comandos estruturado, tá? Isso é uma sequência de comandos estruturado. Então, com isso daqui, você consegue perfeitamente fazer com que o LED acenda e apague. E não só isso. Essa estrutura de void setup, você pode controlar o seu robô.
fazer leitura de sensor, fazer toda aquela lógica que vocês implementaram para mim no exercício 2 da lista, que era onde a gente tinha que tomar as ações, você vai ter que definir os pinos, né, de acionamento daqueles motores, e toda aquela lógica que você fez usando portas lógicas, né, AND, OR, ou NOT, que você estava invertendo lá, você descreve essa sequência de ações dentro desse looping principal. Acabou, problema resolvido. Então, por que é importante a gente começar lá na lógica? Primeiro, para a gente estabelecer e dar a atenção a essa forma de pensar, tá? A lógica aqui para a gente, quando eu estou falando falei várias vezes na aula de hoje sobre lógica, é que ou é ou não é. Não existe meio termo. Lembra que a máquina, computador, indiferente qual seja, ele entende 0 e 1. Não existe qualquer outro número entre 0 e 1. Byte, ele é composto por quem? Por uma sequência de 8 bits. E todo computador trabalha com isso. Então ele entende 0, ele entende 1. Então por isso que é tão importante entender a lógica do ponto de vista de programação. Essas funções, gente, a gente vai começar a trabalhar com elas gradativamente, vai evoluindo aí ao longo das várias funções que o Arduino, lá, a linguagem de programação do Arduino, ela nos oferece. Por exemplo, a função define, a função pinMode, a digital write, a função delay, a declaração aqui de high, de low, que é como você impõe a porta alta, você impõe a porta baixa, né, a porta ali de saída. São tudo informações. O que é um dever de vocês? Correr atrás do que cada uma dessas funções, que é uma série de funções, e estudar e ver como elas funcionam. Para isso, a gente tem uma biblioteca pronta, tá? Cheio de instruções, que está nesse link, estou abrindo aqui e compartilhando com vocês, que é a própria documentação do Arduino. Que é a própria documentação do Arduino. Espera aí que eu perdi vocês aqui no computador. Beleza. Então aqui, ó, entradas. Eu posso ter digital write, que foi o que eu usei. Então se eu clico aqui em digital write, ele vai aparecer para mim a descrição dela, o que eu vou ter aqui, o que ela significa. Tem para mim a sintaxe, como que eu devo usar ela desse jeito. Explica o pino, que ele tem que ser o número do pino do Arduino. O valor, que ele pode assumir valor high ou valor low, tá? Então ele pode assumir isso daqui. Retorna alguma coisa? Essa função não, ela não retorna nada. Ela vai lá e seta para você a sua saída como high ou como low. E te dá um exemplo. Então alguma dessas funções aqui tem exemplo. Esse aqui é um exemplo até do LED mesmo, lá do pisca LED. Ele usou um pino diferente do nosso, que nesse caso aqui ele está usando o pino 13, mas ele fez a mesma coisa. Digital write no pino 3, pôs ele alto, deu delay, esperou 1 segundo, que é 1000 milissegundos, mandou escrever o bit baixo e mandou aguardar. O que mudou aqui foi a frequência de acender e apagar. Então, quando você vem nesse link, você tem toda a descrição das funções que você precisa. Então tá aqui o digital write, o pinMode, o que ele pode fazer. Cadê o high e o low? Deve estar inconstante, espera aí. Aqui, ó, função delay, que a gente usou também. Aqui, ó, as constantes que eu tinha falado. Constante high, constante low. Então, se você clica em cada uma dessas funções, você entende e vai precisar entender. Então, vai ser necessário que vocês gastem um tempo estudando o que cada uma dessas funções faz, tá? E essa é a grande atividade aqui de LPAP, tá? Que é a parte de estudos autônomos de vocês, né? É esse reforço de buscar informação. O link daquele site que eu abri é só clicar aqui no botão, tá? Que vocês são encaminhados diretamente lá para a página oficial do Arduino. Além da página oficial do Arduino, você tem uma série de vídeos no YouTube ensinando a fazer isso, tanto no Tinkercad quanto na programação, na própria IDE, na própria interface do Arduino, na original. Então,
E páginas web, então, nem se fala. O tanto de coisa que você tem aí na página web de exemplos sobre como usar cada uma dessas funções. Referências bibliográficas. Deixo 3 para vocês estudarem. A primeira fala a descrição sobre o que é algoritmo. Então, traz mais para esse mundo da programação. Quem ficou na dúvida e precisa praticar, tá? Porque programação é prática, a gente aprende programação. Programando, a gente não aprende programação. Vendo o colega, vendo o professor programar, aqui tem uns exercícios nesse site. Tem que fazer para me entregar? Não, você não tem que fazer nada para me entregar aqui. Mas se você quiser trabalhar, pode trabalhar sem problema algum nesses exercícios aí. É a fins de treino, para você treinar mesmo, como pensar logicamente nessa estrutura aí. E no último link aqui tá esse exemplo que eu discuti na aula, explicado passo a passo em um site, ok? Então essas são as referências que eu deixei aqui para vocês hoje. Tudo da web não tem livro, né? Programação a gente vai usar muito pouco livro, na verdade, porque a gente vai na fonte original da linguagem, no nosso caso aqui é o Arduino, então a gente vai na documentação oficial da linguagem que a gente está utilizando. E é lá que a gente vai buscar a informação correta sobre isso. Então, normalmente, a publicação de livros não consegue acompanhar a evolução da tecnologia. Então, por isso que a gente não recorre tanto para programar a livros. A gente vai na documentação oficial da linguagem a qual você está utilizando. Ok? Bom, antes de eu passar aqui para a conversa, dúvidas sobre a aula. Alguém tem dúvida aqui? Quer fazer algum comentário, tirar alguma dúvida, algum esclarecimento ou tá tranquilo? Professor, eu só queria perguntar se dá para avançar um pouco. Tipo assim, dá para... Se a gente pode, né, pesquisar programação na internet e tal. Eu tô perguntando isso porque às vezes afeta a sua aula e tal. Como é que é, o Ian? Não entendi. Você tinha falado que a gente pode, que a gente deve, né, fazer estudos autônomos nessa parte de programação. Sim, mas veja, nesse momento você tem que fazer isso para o Arduino, primeira coisa. Porque linguagem de programação você tem um monte. Eu não vou olhar um monte de linguagem com vocês nesse momento. A gente começa devagar até vocês entenderem melhor aí o que é programação, para depois a gente começar a brincar com outras linguagens. Nesse momento, o que você tem para estudar é aquele material da página oficial lá do Arduino. Mas, mais ou menos aqui, acompanhando o ritmo. Se você pegar esses slides aqui e ver todos esses comandos que eu usei hoje e conseguir estudar e entender eles, tá ótimo. Você não precisa ir além, pelo menos não nesse primeiro momento. Certo? Entendi. Entendeu? Obrigado. Senão você vai dar muita pernada, Ian. Não que você não vá aprender, você vai aprender. Mas não vai ser necessário isso para a disciplina aqui em específico. Ok? Então você pode ir fazendo isso mais sob a minha orientação aqui. A não ser que você goste muito de programação e queira seguir carreira nisso daí. Então, meter perna mesmo e caçar, aprender sozinho. Tá? Porque grandes programadores muitas vezes não passaram sequer na porta de escola. Os caras pegam o que está na internet, vai implementando, batendo cabeça e aprende. Tá? Então, eu brinco muito que programação, o cara, para ser um bom programador, ele não precisa de faculdade, de escola. Ele tem que ser um autodidata ali e conseguir aprender, porque no final da história é lógica. Tá certo? Alguma outra dúvida, gente? Sobre a aula aqui, sobre o conteúdo da aula? Ou tá tranquilo? Acho que tá tranquilo. Beleza. Pessoal, preciso, tá, que vocês providenciem conta no Tinkercad, tá? Pode ir no Tinkercad e abrir conta, porque é por lá que vocês vão programar o Arduino. Então, o que eu deixo como sugestão de introdução a essa nova plataforma que vocês vão mexer?
tentem reproduzir essa montagem do pisca-LED e tente implementar esse código aqui do pisca-LED. Se você conseguir rodar isso lá no Tinkercad, que é para você se familiarizar com o aplicativo, né, que ele é web. Então, se você conseguir se familiarizar com isso, tá de ótimo tamanho aí pra gente. Então, se você conseguir montar circuito, se você conseguir copiar código, pôr lá dentro e executar, fazer as duas coisas conversarem, tá de ótimo tamanho aqui pra gente, tá? Para essa primeira semana. Na semana que vem, eu avanço aqui já detalhando, se eu não me engano, um pouco mais sobre os tipos de variáveis que nós temos, tá? Porque aí a gente vai entrar num monte de variáveis que a linguagem nos permite trabalhar. A aula de hoje, o objetivo não era esse, né? Era mostrar uma visão geral sobre o algoritmo. Então eu não entrei. Agora a gente começa a detalhar e a esmiuçar, né, cada parte dessa daqui que a gente tem. Então a gente começa primeiramente na definição, depois a gente vai trabalhar um pouco sobre execução e mais à frente a gente altera um pouco essa configuração aqui. A gente vai fazendo um paralelo aí entre uma coisa e outra. Então, ora avança na definição, ora avança na execução, volta na definição, passa novamente na configuração. A gente vai chaveando à medida que a gente for evoluindo os nossos conceitos de programação aqui, tá? Só para deixar claro para vocês, o Arduino aqui, né, ele tem uma estrutura, ele é uma linguagem de aprendizagem mesmo para robistas, para muito nessa pegada aí de maker, que é para o cara ter a oportunidade de aprender sozinho. Então ele é uma estrutura que ele não é o C puro, ele não é o C++ puro, que são duas linguagens de programação, mas que traz uma mescla dessas duas estruturas para o nosso dia a dia. Fiquem atentos à sintaxe, porque erros de sintaxe vai lhe dar erro de compilação, tá? O programa não aceita. Então, às vezes, você esqueceu de fechar uma chave aqui, ele vai reclamar e não vai conseguir compilar. Então, você esqueceu de fechar essa chave, por exemplo, que está aqui na linha 20, ele vai dar erro, porque você não fechou a sua sintaxe ali, tá? Então, na próxima aula a gente começa agora a detalhar mais essas questões aí, essas seções dos algoritmos e vendo outros exemplos além de fazer um LED piscar, que é algo bem simplesinho, tá bom? Então fica como sugestão a abertura do Tinkercad, né, de conta no Tinkercad e implementação desse exemplo. Monta o hardware, entra com a programação e faz a simulação. Se tudo der certo, na hora que você rodar a simulação, o LED vai acender e vai piscar na simulação do Tinkercad, ok? Bom, sobre a aula de hoje de programação é isso. Todo mundo aqui já mandou mensagem, um monte de gente mandou mensagem aqui que tá tranquilo, que foi tranquilo, que é muito bom para mim. Só que antes da gente começar propriamente, né, o segundo bimestre está começando pra gente, começou ontem, né, o segundo bimestre. No caso da minha disciplina, está começando hoje. Eu queria aí, se alguém quiser manifestar, tá? Não precisa manifestar aqui agora na videochamada, mas se puder me dar um feedback aí pelo chat, puder me dar um feedback por e-mail, sobre como foi fazer as duas disciplinas, né? Tanto o laboratório de introdução à robótica como o LPAP. Como que foi entrar na lógica, né? Porque apesar de vocês trabalharem lógica na matemática, já trabalhar com um pouco de lógica na física, aqui agora a gente trabalhou especificamente com lógica para programação, para circuito eletrônico. É natural no curso técnico, é natural no curso de graduação, mesmo pensa, vocês são alunos do segundo ano, então o cara que já entrou na faculdade, que está lá no terceiro período de faculdade, segundo período de faculdade, ele vem para essa parte de lógica. E ele tá vindo embalado, é como se ele saísse do asfalto e entrasse na areia. E desse uma atolada. Então ele dá aquela freada natural ali, que faz parte do processo de aprendizagem. Então, se vocês puderem me dar um feedback, se o sistema, a forma como eu avaliei, né, até mesmo para eu poder apresentar aqui na próxima aula, semana que vem,
como conduzir o terceiro bimestre. O segundo bimestre. Nosso segundo bimestre aqui, eles são 30 pontos, né? E o intuito é a gente fazer apenas 2 ou 3 trabalhos para as 2 disciplinas. Daqui em diante a gente já consegue trabalhar programação e robótica em conjunto. Então segue bem a linha daquilo que foi esse último exercício. É mesclar a aplicação da programação na robótica, tá? Então a gente usa a robótica como exemplo para que eu tenha uma motivação para programar. Em vez de a gente sair programando qualquer coisa, a nossa motivação é executar ações dentro da robótica. Tranquilo? Então, eu peço aí, caso alguém tenha interesse, entre em contato comigo, faz isso via chat, pode fazer isso via e-mail. Dificuldade, eu sei que vocês tiveram, tá? Isso eu sei que é natural do processo aqui, principalmente para essas disciplinas de lógica. Vai ter dificuldade, é natural, e o único jeito de vencer essa dificuldade é fazendo, é praticando. Você só vai vencer isso daí praticando. Então, falar que foi difícil, que o exercício foi complicado, que não sei o quê, ok. Isso aí eu já sei que foi. Às vezes não foi para um, mas foi para outros 2. Tá? Porque cada um tem um desenvolvimento de lógica aí diferente. Não dá para comparar. Então vai ter gente que vai ter facilidade e vai ter gente que vai ter dificuldade. Isso faz parte mesmo. Agora, foi tranquilo fazer 2 exercícios no primeiro bimestre, né? No nosso caso a gente fez 2 exercícios. Primeiro exercício separado, o segundo exercício já foi em conjunto para as disciplinas. Isso favoreceu, isso prejudicou? O que vocês acharam? Me dá um feedback disso daí, até mesmo para eu conseguir me orientar para o segundo bimestre. Combinado? Então, se alguém quiser se manifestar, eu peço que se manifeste essa semana, para que eu possa me orientar, como eu estou falando aqui, em como conduzir o segundo bimestre. Tranquilo? Pessoal, obrigado a todos aí pela participação. Espero vocês na aula de quinta-feira, tá? Lá em um laboratório de introdução robótica. Mesmo horário, mesma coisa, tudo normal. Boa semana para todos. Até quinta-feira. Valeu, gente.